Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso módulo de número 4, aula 10 do nosso curso de formação cristã. O tema de hoje da nossa lição é a Igreja. O tema do módulo 4 é servindo a Cristo. O discípulo agora passa a ter ações pautadas no Evangelho de Cristo. O discípulo agora servirá ao Senhor. Mas aonde começa esse serviço? Aonde o cristão estará posicionado? Deus abençoe sua vida. Vamos fazer uma oração para a glória do nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial de estar aqui neste curso de formação espiritual para os cristãos no caminhar, no serviço ao Senhor. Venha nos inspirar, Espírito Santo. Venha nos abençoar a cada um que está assistindo a esta aula para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. O nosso estudo hoje está baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Abra aí, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido do mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vamos dar uma pausa aqui. O apóstolo Paulo, ao iniciar esse discurso, nos versos anteriores, ele está falando sobre os dons espirituais, que a igreja agora vai trabalhar para o seu Senhor, para permanecer firme no Evangelho. Paulo fala dos 9 dons espirituais e ele diz que agora esses dons só funcionam a partir da posição desse novo soldado de Cristo, do servo do Senhor. E aonde ele estabelece esses dons, o funcionamento desses dons? No corpo de Cristo. Por que tem que ser no corpo de Cristo, meu irmão? Para que não haja uma soberba, uma vaidade, atribuições à glória de si mesmo, de que o dom, sendo executado pelo servo do Senhor, não seja atrelado à sua natureza humana, mas sim à exaltação do corpo de Cristo, à exaltação do nome de Jesus, a exaltação, a edificação da igreja. No verso de número 13, o apóstolo Paulo está dizendo: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Paulo está falando aqui do batismo das águas? Não. Paulo está falando aqui do batismo do Espírito Santo? Também não. Paulo está falando aqui, você pode abrir aí, Romanos capítulo 6, verso 5, eu já estou com o texto separado aqui, ele diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado
do pecado. Ou seja, irmão, o pecado perdeu seu poder na nossa vida, porque nós, na semelhança da morte de Cristo, nós fomos batizados por Ele espiritualmente e recebemos agora a adesão pela justificação da fé, o ingresso no seu corpo. Aí sim, nós cumprimos com o batismo nas águas, nós cumprimos e recebemos o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e agora podemos trabalhar para o Senhor. Paulo diz que no verso 6 nós não sirvamos mais ao pecado, agora nós vamos servir a Cristo através do seu corpo. O texto que nós estamos lendo, Paulo começa agora a dissecar, a explicar a estrutura de um corpo humano que todos nós conhecemos. Ele no verso 15 ele diz: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso também do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, Paulo está dizendo que o corpo foi organizado e ajustado por Deus. O corpo humano, nós podemos observar que a mão obedece à ordem da cabeça, mas ela está bem ajustada nos membros superiores, e nos membros inferiores são as pernas, o joelho, os pés, a coxa, enfim. Então, todo o corpo bem ajustado traz vida, traz saúde. Então, o corpo de Cristo é a mesma coisa, meu irmão. Agora, como discípulo de Cristo, para eu poder trabalhar, eu preciso estar inserido neste corpo. A partir da morte de Cristo, agora eu me torno um membro do corpo de Cristo, sabendo que Cristo é a cabeça desse corpo. É Ele quem manda e desmanda. O membro só executa aquilo que a cabeça manda. Então, irmão, aqui nós observamos que no corpo de Cristo, nós como membros, iremos servir ao Senhor equilibradamente pelo Espírito Santo. Por quê? Tem pessoas que estão no corpo, mas se sente inferior a outro. Paulo mesmo, ele traz no versículo 23, ele diz que tem membros do nosso corpo carnal que nós reputamos a serem menos honrosos, são menos condecorados, mas Paulo diz não, todos têm a sua função, todos são honrados, um precisa do outro, o outro precisa de um. Então Paulo diz, tem pessoas que se sentem inferiores e tem pessoas que se sentem superiores às outras. Então, quem agora entende esse processo que o Espírito Santo trabalha e lapida na nossa vida, sabe muito bem que não pode ter muito, nem pode ter pouco. Tem que estar sempre equilibrado pelo Espírito Santo para que o fruto seja vingado, seja próspero na vida desse crente. A nossa verdade fundamental diz assim: Jesus continua a viver aqui na terra por meio do seu corpo, a igreja. O corpo de Cristo não é apenas uma figura de linguagem, mas expressa também a realidade de que Cristo vive por meio do seu povo. O povo de Deus, unido, expande a vida de Jesus no mundo. Olha, irmão, que coisa linda! Cristo habita na igreja através do Espírito Santo para trazer a excelência da glória do seu Pai, a manifestação do seu poder e o mundo olhar para a igreja como uma luz, como uma solução definitiva, a restauração do homem caído, em pecado, fracassado. Mas para isso, a igreja precisa entender que
não foi convocada para disputar entre si rivalidades. Sabe, irmão, pelos dons, porque Paulo está falando dos dons espirituais. Para um ele deu o dom de cura, para outro ele deu o dom da fé, para outro ele deu o dom da ciência, da revelação da palavra. Mas quem manifesta esse dom? O verso 7 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Quem manifesta e quem dá é o Espírito Santo. O cristão, ele tem alegria de ser usado na obra do Senhor, mas ele sabe que o que ele recebeu veio da mão do Senhor, veio da parte de Deus. Então, ele não agrega valores a si mesmo, exaltando, tornando-se superior ao outro. Não, porque ele entende, nós precisamos entender que nós estamos no corpo de Cristo. Então a ordem superior não emana da mão. Já imaginou essa mão aqui dá ordem para essa? Não pode, irmão. Trabalham em conjunto, em equipe, mas desde que a cabeça sã dê ordens, sã. Então, Cristo, que é uma mente perfeita, pura, que é a cabeça do corpo da igreja, que é o corpo, né, de Cristo, Cristo é a cabeça, então dá ordens saudáveis, ordens salutares. Então, irmãos, quando Cristo formou a igreja para que nós pudéssemos desfrutar e permanecer no Evangelho, Cristo estava dizendo, vocês vão deixar agora de ser individualistas, vocês vão deixar de ser egoístas. Porque quando nós não estamos inseridos no corpo de Cristo, este membro ele é amputado, ele é cortado, porque ele não está ligado à cabeça. Claro que o corpo de Cristo, irmão, jamais será amputado ou imperfeito, jamais. A igreja do Senhor é perfeita, porque Cristo sabe de fato os que vão ser salvos e os que vão ser condenados, mas este assunto é uma premissa do Senhor. Não cabe a nós disputarmos, cabe a nós pregarmos para os homens, como Pedro foi convocado para ser pescador de homens. Mas a nossa pauta, irmãos, é de nós sabermos que Paulo usa este exemplo, esta metáfora do corpo, para nós sabermos que o corpo de Cristo, ele é perfeito, ele é bem ajustado, como está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo, do qual todo o corpo, do qual toda a igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Um corpo ajustado, bem ligado, ele traz a edificação. Por isso, meu irmão, você tem que se sentir parte do corpo de Cristo, porque você foi batizado na morte de Cristo. Então agora o pecado já não tem mais poder sobre a sua vida. Agora você precisa permanecer em Cristo para que a sua vida seja um desfrutar da presença, da bênção de Deus no corpo de Cristo. E a igreja, quando se une, ela se completa, ela se torna perfeita. Por isso que nós somos perfeitos. Nós, eu, junto com você, nós somos perfeitos. Por isso que a Bíblia diz, sede perfeito como meu Pai é perfeito. O homem por si só não consegue atingir a perfeição, meu irmão. Mas quando nós temos esta consciência, esta mentalidade, pelo poder da palavra, que nos liberta, que nos transforma,
e que agora faz com que a gente seja inserido no corpo de Cristo, irmãos, pela união dos membros, pela consciência do trabalhar que o Espírito Santo usa cada um como quer, da maneira como quer, mas trazendo a edificação de todos, do corpo, trazendo o crescimento deste corpo, o desenvolvimento, a saúde do corpo, a perfeição do corpo. Irmãos, isto é louvável, isto é bendito. Paulo também fala na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 18. Anote aí para você ler. Ninguém vos domine a seu bel prazer, a sua vontade própria, com desculpas, pretextos de humildade, de cultos a anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, estando em vão, inchado na sua compreensão carnal, nos seus achismos, suas opiniões. Irmão, vamos desligar isso da nossa vida. Nós precisamos de fato é da palavra. E aí Paulo diz, e não ligado à cabeça. O crente que não está ligado à cabeça, que é Cristo, ele, irmão, torna-se-á um cristão fraco, medíocre ou até mesmo morto espiritualmente, porque quem traz a vida, quem traz, sabe, irmão, os pensamentos saudáveis para o corpo, um desenvolvimento, uma estruturação, é a cabeça, irmãos. E aí Paulo diz que este corpo, ele é provido e ele é organizado pelas juntas e ligaduras e vai crescendo em aumento de Deus. Então, a organização, a provisão, mais uma vez Paulo diz, só vai vir, irmãos, quando a gente estiver de fato no corpo de Cristo. Por isso que Paulo fala aos Coríntios sobre a ceia, que quem come do pão e bebe do cálice indignamente, torna-se culpado do corpo de Cristo. Então, irmãos, ele diz que quem faz isso não discerne o corpo de Cristo. E aí o homem precisa se examinar. De fato, eu estou no corpo? Quem está no corpo tem consciência disso, desta obra do Calvário? Pode agora participar do pão e beber do cálice. E aí não tornará o sacrifício de Cristo em vão. Mas muitos estão sendo vencidos pelo pecado e participam do pão e do sangue do Cordeiro. E aí, irmão, ficam doentes espiritualmente, perdem a graça, perdem o valor, o respeito pela igreja. Muitos irmãos estão depreciando a igreja, muitos estão desvalorizando os ministérios, muitos estão desvalorizando a organização da igreja, o pastorado, os obreiros, não estão valorizando os títulos que Deus lhe deu. Irmãos, o título não é para conferir um poder doentio, para humilhar ninguém. Não, isso é ordem. O próprio Deus se interessou por isso, em manter este corpo provido e organizado. Contanto que quando Paulo finaliza o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, sobre o corpo, ele diz, no verso 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, unidade, comunhão, intimidade. Irmãos, o mundo nunca vai entender isto, mas nós entendemos. Aí ele diz no verso 28, a uns Deus pôs na igreja, primeiramente, como apóstolos, segundo, profetas, terceiro, doutores, quarto, ele deu dons de milagre, dom de cura, socorros, governo, variedade de línguas. Então ele está dizendo agora
que o corpo todo provido, todo organizado, cada membro tendo seu valor, mesmo que seja a pontinha do dedinho, do mindinho do pé, tem seu valor. Mas Paulo diz agora, este corpo, ele precisa ser orientado, ser liderado, ser corrigido pelo santo ministério da igreja, em que muitos já não se sujeitam mais, não têm mais prazer de obedecer, mas foi Cristo quem estabeleceu. Depois você lê aí, 1 Coríntios capítulo 12, verso 27 e 28, já no finalzinho, quando Paulo monta a sua tese de que corpo de Cristo, cada um tem seu valor, cada um está sendo promovido pelo reino para dar frutos para a glória de Deus. Mas nós não podemos desprezar este quesito de que a igreja foi estabelecida para ser governada por homens levantados por Deus, mas os homens que estão na frente da obra, meus irmãos, 1 Pedro, capítulo 5, Pedro diz que quem está na frente saiba governar a igreja com amor, com voluntariedade, sendo exemplo, sabendo o pastor que está na frente que tem um sumo pastor, que é a cabeça, que é Cristo, irmão. Então, olha só que coisa linda, a ordem, a igreja do Senhor sendo comandada por homens espirituais que o supremo ser divino, que é Cristo, comanda esta hierarquia e comanda a igreja. Fazendo assim, irmão, todos serão abençoados, todos serão edificados. Meus amados irmãos, não se exclua da igreja. Tem um texto que diz em Hebreus, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para você. Hebreus, olha aqui, Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, ele diz: e consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O corpo faz isso, estimula o cristão, dá força, dá palavra de ânimo, corrige na palavra com sabedoria. E aí ele diz no verso 25: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele grande dia. Então, alguns deixam o seu costume prevalecer, as coisas diárias, a batalha diária, o cansaço, e vão se afastando da igreja, irmãos. A igreja, o prédio, a estrutura, é só onde a gente se reúne, o corpo espiritual. Mas ali é um organismo vivo. Cristo chamou pessoas deficientes para serem eficientes. Cristo chamou o leigo para ser sábio. Cristo chamou o indouto para ser mestre. Cristo chamou o pecador para ser puro. Cristo chamou o injusto para ser justo. Cristo chamou o perdido para ser salvo, ser achado. Então, mas aonde isso tudo acontece, essa transformação? Na igreja, no meio do povo de Deus. Por isso, o cristão não pode se excluir. Tem que saber, ter esta consciência que faz parte do corpo como um membro do corpo. Então, esse membro, essa função, tem as suas habilidades, que quem usa é o Espírito Santo, na hora certa e no momento certo. Tem algumas perguntas aqui no nosso material que eu gostaria até de fazer. Ele diz assim: por que o corpo humano é uma comparação apropriada para a igreja? E aí a resposta é: pelo trabalhar organizado e bem ajustado pela cabeça, que é Cristo.
Então, irmãos, o corpo humano do homem é para trazer essa ilustração, este acréscimo no nosso entendimento de como funciona a igreja. Quando a gente vê pessoas querendo aparecer, destacar sua glória, querendo louvor, querendo a luz da ribalta, irmãos, esse cristão, lamentavelmente, ele é um menino, como Paulo disse aos Coríntios. Ele não tem um entendimento maduro, saudável, de que ele está sendo usado porque Cristo, através do seu Espírito, está usando esse membro para edificar o corpo e glorificar o Deus Pai Celestial. Oh, meu irmão, não se exclua, não permita ser um cristão ineficiente, imaturo no entendimento. Entenda isto, que nós fomos chamados agora para servir a Cristo. O discípulo serve a Cristo. O discípulo agora está inserido no corpo de Cristo. O discípulo entende que Cristo agora reina pela igreja. Nós vivemos a dispensação da graça. Então, agora, pela dispensação da graça, a igreja atua pelo Espírito de Deus. Deus se revela através da igreja, pela palavra, pelo seu Espírito Santo, pelo trato da igreja, pelos frutos da igreja, pela igreja não trilhar mais o caminho das trevas. Por isso que a igreja, meu irmão, ela é diferente de todo e qualquer organismo que você observar na Terra, qualquer sistema mundano. Ela é diferente, ela é o corpo de Cristo. Por isso que a igreja é tão perseguida, é tão massacrada, é tão bombardeada. E se você está no corpo de Cristo, se prepare, vai ter perseguição, vai ter calúnia. E Jesus disse que não era nós que estávamos sendo perseguidos, era eles, estavam perseguindo a ele. Porque perseguindo a igreja, persegue o corpo de quem? De Cristo. Então, irmão, fique em paz, fica tranquilo, que Deus está no comando de tudo, até debaixo das lutas, debaixo das perseguições, é o Senhor quem vai responder aos nossos adversários. Portanto, precisamos continuar neste corpo, sendo sujeitos ao Espírito Santo, pois é Ele quem faz este corpo ser ativo. Tem uma frase aqui anotada no livro que diz: sozinhos não podemos ter tudo, mas juntos nós temos tudo. Viu, irmão? Não se exclua, não ache que você não tem condições, não é capaz. Irmãos, a nossa capacidade, como Paulo disse aos Coríntios, vem do Senhor. A capacidade só vem para aquele que busca, para aquele que se inclina, para aquele que se humilha diante de Deus. Aí Deus usa esse por bondade e por misericórdia. Deus não usa pela aparência, Deus não usa pelo dinheiro, Deus não usa pelos trejeitos, não, irmão. Deus não usa pela roupa, Deus usa pela disposição desse cristão em se arrepender, em se humilhar, em confessar o sacrifício de Cristo. Ele agora é justificado pela fé. Ele agora morre para o mundo e vive para Deus. Ele agora é uma nova criatura. Ele agora está inserido no corpo de Cristo. E ele agora, Cristo vai usá-lo como instrumento para a sua obra. Por isso, meu irmão, não despreze a igreja de Cristo. A igreja de Cristo traz essas marcas que eu acabei de falar. E ela é moldada, ela é criada pelo corpo de Cristo. Fora isto, irmãos, não é igreja. Fora disto, não há salvação. A igreja não salva ninguém, mas ela ajuda a ser salvo. Como? Pregando a verdade, pessoa tendo consciência, estando inserida no corpo de Cristo. Então, meu irmão, eu quero que você esteja com essa palavra. Aos alunos do nosso curso, estarei enviando PDF, muito importante para vocês responderem o questionário. E nós estamos aqui
já finalizando a nossa 10ª aula do módulo 4, ficará restando apenas 2 aulas para nós encerrarmos o nosso curso de discipulado cristão. Oh, meu irmão, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, os participantes que estão aí nos assistindo. Compartilhe esta aula, compartilhe para aqueles que estão desanimados, para aqueles que precisam de um entendimento melhor na palavra, do que é igreja, do que é servir. Oh, meu irmão, o evangelho não é estardalhaço, não é barulho. O evangelho, a marca do evangelho é o amor, é respeito, é credibilidade, é promover uns aos outros, é favorecer uns aos outros, é respeito, é ética, é fazer prevalecer tudo com ordem e decência, tudo debaixo da bênção do Senhor, tudo dirigido, sabe, irmão, com muito carinho, respeito e amor às coisas de Deus, às coisas sagradas. Meu irmão, não se exclua, sirva a Jesus na igreja, sirva a Jesus. Seu ministério é cuidar da igreja, ornamentar, faça isso com carinho. Se é cuidar das crianças, faça isso com zelo, com dedicação. Se é pregar, pregue a palavra, a doutrina de Cristo. Não seja um obreiro fraudulento que prega o que lhe apraz, não. Pregue o que está escrito na sã doutrina de Cristo. Se aconselhar, aconselhe para o bem. Se você vai exortar, exorte com a palavra, debaixo do temor, para edificar o corpo de Cristo. Porque Paulo escreveu que a missão da igreja, para nós finalizarmos, ele diz aqui, ó, em Efésios, capítulo de número 4, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. Verso 13. Até que cheguemos todos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo. Olha que coisa linda o 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, com astúcia, engano, fraudulosamente. Meu irmão, olha que coisa linda é a palavra. O propósito de Cristo, colocar a hierarquia da igreja com pastores, profetas, evangelistas, doutores, para trazer o aperfeiçoamento e a edificação do corpo e fazendo com que os membros sejam amadurecidos e deixem de ser meninos. Que coisa linda é a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, todos que estão participando. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado por este momento aqui de explanar a tua palavra, a tua verdade para os meus irmãos, que possamos entender que somos membros do corpo de Cristo e que o Senhor está nos amadurecendo através da união, da unidade, do amor. Senhor, que todo complexo de inferioridade caia por terra, que todo complexo de superioridade também caia por terra, mas nos dê, Senhor, o equilíbrio, a maturidade, a consciência de que o Senhor é a cabeça da igreja e nós somos apenas servos que te servem por amor. Muito obrigado, meu Pai, no nome de Jesus, que a tua bênção esteja na vida dos meus irmãos para a glória do teu nome.
Muito obrigado. Amém. Meu irmão, até a próxima aula, querendo Deus. Deus te abençoe.